Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um novo investimento que eu fiz na minha carteira. É isso mesmo, quem está na comunidade lá no Telegram sabe muito bem do que eu estou falando. E aqui no canal no YouTube eu vou trazer, como sempre, cada movimentação na minha carteira de investimento. E essa não vai ser diferente. Uma nova ação que eu já estava de olho, de uma empresa muito promissora, que eu já estava observando há um certo tempo e que neste dia que eu postei até na comunidade, resolvi comprá-la, não só pela oportunidade de receber dividendos, mas também por eu já estar me segurando para ter empresa do setor, desse tipo de setor, há um certo tempo na minha carteira de investimentos. Então hoje nesse vídeo, além de eu falar qual é a empresa que eu escolhi, eu vou explicar para vocês os motivos que me levaram a tê-la em minha carteira e levá-la comigo por muito tempo. Além de ser uma empresa muito promissora, eu acredito que ela vai despontar e trazer grandes lucros para nós acionistas. Lembro que esse conteúdo é de caráter educativo, sem pretensão alguma de influenciar você a comprar ou vender algum ativo. Então, se você for decidir através do que eu estou fazendo, que eu estou falando aqui no canal do YouTube, não faça isso. Pegue como embasamento para você estudar e analisar e tirar suas próprias conclusões, tá bom? Além desta empresa, pessoal, que eu renovei e trouxe para minha carteira, eu aumentei um pouco mais a minha posição no Banco do Brasil e no Fiagro Rura 11. Muitos falam, né, sobre esse Fiagro já ter perdido a crença de muitos investidores. Eu não perdi, continuo com ele em carteira, até porque eu sei que isso é apenas uma fase e vai passar. O meu objetivo a longo prazo é ter ações pagadoras de dividendos, manter alguns fundos imobiliários e alguns fiagros em minha carteira, aumentar a minha posição também na renda fixa para justamente trazer para vocês a marcação ao mercado. Então, acompanha cada detalhe da minha carteira de investimentos agora. Vou mostrar para vocês um pouco do que eu fiz, quais foram os ativos que eu movimentei e a gente vai ler também alguns relatórios que me deram como embasamento também para comprar e ter essa ação na minha carteira. Lembro, esta ação é do setor de petróleo e gás. Então, é uma empresa muito interessante que vale a pena você também estar acompanhando. Lá no final do vídeo eu vou estar trazendo aí a minha opinião também com relação a isso, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta. Como vocês estão vendo aqui na tela, pessoal, esses foram as empresas e ativos que eu comprei no dia 8 de novembro. E eu trouxe até no canal lá no Telegram, que eu sempre estou postando as minhas movimentações. Eu tenho mais contato com o pessoal lá, que é você que é inscrito, que quer ter mais contato comigo, aprender, também ensinar, compartilhar a sua história, um pouco das suas estratégias, dos seus ensinamentos também, lá na comunidade do Telegram. Aqui na descrição você pode estar entrando e fazendo parte da nossa comunidade. É lá que a gente troca uma ideia muito boa. Eu postei essa foto lá na comunidade e falei, pessoal, também estou comprando aí, aumentando minha posição no Banco do Brasil, no Rura 11, e comprei 50 ações da Petro Recôncavo. Isso mesmo, a RECV 3, uma empresa muito interessante que pode estar despontando aí daqui a alguns anos. Então, eu já montei em posição nela, já queria ter uma empresa de petróleo e gás, contanto que não fosse a Petrobras, porque além dela estar em patamares muito elevados, eu tinha uma insegurança por parte do governo. Mas não me deixaram desmotivar, então encontrei e busquei esperando uma oportunidade na Petro Recôncavo, o que me fez comprá-la. E é agora nesse vídeo que você vai entender. Os meus aportes foram esses, vocês estão vendo aí, eu comprei 21 cotas do Rura 11, 50 ações da Petro Recôncavo e 30 ações do Banco do Brasil. Totalizando aí em minha carteira, já tenho 100 ações do Banco do Brasil. Cheguei aí a um número mágico de 100 ações do Banco do Brasil e já tenho aí 50 da Petro Recôncavo. Então, já vamos começar contando um pouco da história da Petro Recôncavo. O que ela faz, qual é a intenção dela e um pouco do histórico. Vamos conhecer um pouco dela. Com mais de 23 anos de trajetória, a Petro Recôncavo é uma operadora independente de petróleo e gás, especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás, o onshore.
Com um histórico sem precedentes neste segmento de indústria do país, a companhia iniciou suas operações na Bacia do Recôncavo, adquiriu concessões na Rodada Zero, executou inúmeros projetos de intervenção em poços, assim como atuou na implantação de projetos de recuperação secundária com injeção de água e perfurações em fio. A companhia se preparou para crescer, sendo precursores na aquisição de campos de petróleo onshore, oriundos do programa de desinvestimentos da Petrobras. De forma pioneira, adquirimos em 2019 o primeiro e maior polo de produção onshore inserido na primeira etapa do programa de desinvestimentos da Petrobras, denominado Polo Riacho da Forquilha, com 32 concessões na Bacia Potiguar. Vocês conseguem observar que a PetroRecôncavo já tem uma história no mercado. Desde 2000, nos anos 1999 e 2000, ela vem trazendo à tona aí um sólido crescimento. É uma empresa que ainda está em desenvolvimento em comparação com as suas pares. A gente vai fazer essa comparação e vocês vão ver. Ela precisa ainda amadurecer mais, porém já está trazendo resultado e paga dividendos. Então a gente vai fazer uma análise breve dos indicadores fundamentalistas da PetroRecôncavo e também vamos analisar o último relatório trimestral dela, o relatório do terceiro trimestre de 2024. Então vamos acompanhar juntos aqui um dos motivos que fortaleceu a minha escolha para trazê-la até a minha carteira de investimentos. A RECV3, pessoal, ela tem uma cotação hoje de R$ 17,63. Suas mínimas eram R$ 16,50, suas máximas R$ 22,66, dividend yield de mais de 11% e está tendo uma valorização em 12 meses. Quando a gente pega o gráfico de 6 meses, a gente vê que ela oscilou, ela veio de cima, baixo, e eu gosto muito de frisar isso. Empresas relacionadas a commodity de petróleo, elas são influenciadas pela oscilação do próprio petróleo, que é, no caso, o Brent. Então, quando o Brent está muito alto, as empresas têm que ter uma valorização, porque elas vendem e exportam em dólar. E não é diferente com a PetroRecôncavo. Então, sempre que a gente for analisar empresas que são geridas e têm a sua matéria-prima commoditizadas, a gente precisa sempre estar analisando também a commodity, vendo as oscilações dos preços, pois assim a gente vai ter uma explicação um pouco mais plausível do tipo de oscilação que a empresa sofre. Pegando um pouco dos dados fundamentalistas e os indicadores da PetroRecôncavo, a gente consegue observar que o PVP dela está em 1,18. Então ela tem um PL de menos de 10, então isso é muito bom, 8,74. Ela possui uma dívida líquida bem controlada, pessoal. Vocês conseguem observar aqui a dívida líquida dela de 0,60, um ROI de 13,49%, uma margem líquida de 19% e vem apresentando receita e lucros em 5 anos. Apesar da empresa não ter todos esses 5 anos ainda, né? Quando a gente clica aqui, vocês conseguem observar, ela tem aí um histórico bem interessante. O seu PVP também, a gente vê desde 2021, ela veio caindo o seu preço sobre o valor patrimonial. Então a gente consegue observar que ela tem um indicador bem interessante. Sobre os endividamentos da empresa, eu tenho que frisar também isso daqui, dividendos, antes de falar sobre os valores. Nós temos aqui um dividendo já anunciado para dia 12/11 com a Datacom e a data de pagamento para dia 26/11. R$ 1,29, pessoal. Com 50 ações que eu tenho agora da PetroRecôncavo, eu vou possuir agora, receber de dividendos R$ 64,50 já nesse mês, só desta empresa. Então, para vocês verem como ela já está distribuindo dividendos. Foi a oportunidade? Foi. Foi uma influência também que me fez comprar essa empresa? Também. Porém, eu poderia ter comprado no mês 6 também ela, quando ela anunciou R$ 1,39. É uma empresa que está começando a despontar, trazendo dividendos para os seus acionistas e que ela segue com um lucro bem interessante. Como vocês conseguem ver aqui, o payout da PetroRecôncavo é bem interessante. Com relação aos seus valores, a gente consegue observar o seu patrimônio líquido 4,3 bilhões de reais, ativos ela tem mais de 7,8, ela tem uma dívida bruta de 2 bilhões de reais, mas em caixa ela tem 1 bilhão e 600 milhões de reais, então a dívida líquida dela é 469 milhões de reais. Ela possui 293 milhões de papéis e é listada no novo mercado com 93,9%, quase 94% em free float. Trazendo aqui uma notícia que eu achei bem interessante sobre a PetroRecôncavo ter o lucro de 9% superior no balanço do terceiro trimestre. Então, com base nessa notícia, a gente também vai agora ler um pouco
terceiro trimestre da PetroRecôncavo. Um dos fatores que eu já venho acompanhando a empresa que me motivaram ainda mais a manter e comprar ela para ter em minha carteira de investimentos. Então a gente já abre o relatório do terceiro trimestre da PetroRecôncavo, né? Descendo um pouquinho aqui, a gente tem um sumário e eu já trago os destaques. A gente vê aqui os destaques dela, né? Ela marcando aqui os valores, falando sobre os indicadores, né? Que ela fala que apresenta os resultados do terceiro trimestre, do acúmulo do nono mês de 2024 e com relação aos valores. Ela vem aqui a produção média de 26,4 barris, a receita líquida de 850 milhões, 3% superior ao segundo trimestre, que é o mês anterior. Então, isso aqui são os destaques dela, tá bom? EBITDA de 439 milhões de reais, 2% abaixo do que foi do segundo trimestre, um lucro de 159 milhões de reais, aumento de 17% em relação ao segundo trimestre, um rating corporativo em AABR. Segunda emissão de debêntures, ela fez uma emissão de debêntures para conseguir alavancar e conseguir mais dinheiro para investir também, dolarizando aí aproximadamente 6,16% com um prazo de 3,75 anos, essas debêntures, geração de caixa livre de 268 milhões de reais, distribuição de proventos aprovada em 379 milhões de reais, dando aí um dividendo de 1,29 centavos por ação, aprovando investimento para o projeto UPGN, que é o Maringa do CAPEX, estimado em 60 milhões de dólares, o avanço no desenvolvimento de novas rotas de escoamento do petróleo. Então aqui nós temos alguns destaques desse terceiro trimestre da PetroRecôncavo e aqui a mensagem do presidente. Ele traz aqui explicando como foi o terceiro trimestre, falando um pouco sobre os planejamentos dele. O terceiro trimestre de 2024 foi marcado por um cenário mais desafiador em termos macroeconômicos, com o preço médio do petróleo tipo Brent em 80 dólares por barril. Lembra que eu disse a vocês, quando a gente vai investir em uma empresa ou ter uma decisão de estudar e analisar uma empresa que ela é comoditizada, então a gente precisa analisar também a commodity. No caso da PetroRecôncavo é o Brent, que é o petróleo. Então, do mesmo jeito, quando oscila o Brent, oscila as empresas que são geridas e tem a matéria-prima em commodity do petróleo. O destaque do início das perfurações também, Central de Monitoramento e Controle de Energia, o PGM Maringa, o TG São Roque, processamento de gás no Rio Grande do Norte, logística de petróleo na Bahia, logística de petróleo no Rio Grande do Norte. Ele explica aqui direitinho, gostei muito da explicação, só para vocês entenderem que ele está passando as estratégias voltadas para a exploração e a venda de petróleo. E eu achei bem interessante essa daqui, que eu vou até ler para vocês. Seguindo nossa estratégia de otimização de estrutura de capital, realizamos a nossa segunda emissão de debêntures no valor de 650 milhões de reais, melhorando a eficiência, custo e prazo de nosso endividamento. Cabe destacar que obtivemos um rating corporativo de AA.br, emitido pelo Moody's Local Brasil, com perspectiva estável, refletindo a solidez financeira e o histórico de sucesso e resiliência na revitalização do campo maduro do onshore brasileiro. Então, nesse daqui, comentário, ele frisa que, além das debêntures que ele conseguiu emitir, ele também recebeu um rating corporativo melhor com relação ao órgão gestor que avalia as empresas também de frentes de petróleo. Então nós tivemos também a revitalização dos campos maduros onshore brasileiro, que são as explorações onde eles têm nos campos de petróleo. Descendo um pouco mais o relatório, eu não vou frisar isso daqui, que são os eventos corporativos, que foi o que aconteceu durante esses 3 meses aí do terceiro trimestre de 2024, e ele fala um pouco da operacional em relação à produção. Como está indo a produção da PetroRecôncavo? A produção média registrada no trimestre foi de 26,4 mil barris de petróleo por dia, mantendo-se estável em relação ao trimestre anterior, reforçando a estabilização a produção após as intercorrências ocorridas ao longo do ano, permanecendo a 26,3 mil barris de petróleo no acumulado. A companhia tem avançado com a execução do seu programa de workovers, mantendo a média superior a 20 projetos mensais ao longo do terceiro trimestre de 2024. O que são os workovers? É a perfuração dos poços, buscando ainda achar mais poços produtivos para que consiga explorar e aí conseguir puxar e ter petróleo. No acumulado do ano foram executados 154 workovers, ou seja,
foram perfurados, buscados, encontrados e investigados aí poços de petróleo. A companhia aprovou a contratação de mais 2 sondas de workovers para atuarem ao longo do 4º trimestre, para concluir o programa de workovers aprovado para o ano de 2024. Então nós temos aí uma preparação para até o final deste ano entregar maiores resultados. A empresa está se movimentando, está começando a investir. Essas debêntures foram justamente para movimentar ainda mais os investimentos nela mesma. Descendo um pouco mais, a gente consegue ver a comercialização. Então, trazendo aí um pouco sobre o petróleo. As vendas de petróleo produzido nos estados da Bahia e de Sergipe foram realizadas para Petrobras, Dax Oil, entre outros, conforme contratos vigentes. No estado do Rio Grande do Norte, o petróleo produzido foi comercializado com a Brava Energia, entre outros. Vocês conseguem ver aqui no gráfico, né? Eu vou até dar um círculozinho nele aqui, ó. Esse é o gráfico de vendas. Então nós conseguimos observar aqui Brava Energia, que é a 3R Petróleo, a antiga 3R Petróleo, né, que fez a fusão, 56%. Petrobras, 42%. E outras vendas foram para outros tipos de empresas. No trimestre, o preço da venda do petróleo foi de 73,50 dólares por barril, representando 91,5% do valor de referência do Brent. Descendo um pouco mais as informações, a gente vem e fala sobre o gás natural. Acho interessante não trazer agora porque é muita explicação, mas está indo muito bem. Sobre a receita líquida no trimestre foi de 850 milhões de reais, 3% superior ao segundo trimestre de 2024 e 14% superior ao mesmo período de 2023. No acumulado do ano, a receita líquida foi de 2,4 bilhões de reais, 14% superior ao mesmo período de 2023. Então, a gente vê que a receita líquida está crescendo. Então, quando a empresa traz receita líquida crescente, endividamento menor, uma alavancagem pequena, a gente consegue ver resultados. E é isso que me fez também analisar um pouco mais a fundo a PetroRecôncavo. Os custos e despesas no trimestre foram de 352 milhões, aumento de 8% em relação ao trimestre anterior. No acumulado, os custos e despesas foram de 1 bilhão de reais, aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2023. A variação de custos e despesas pode ser explicada por, e aqui ele explica cada detalhe, o objetivo ao qual houve esses gastos. Não são desnecessários, mas sim os gastos necessários para que venha a programar ter mais rentabilidade e lucro. O gasto pessoal, serviços e materiais, energia elétrica, vendas e o custo com o midstream, compra, escoamento, processamento e transporte de gás natural. Também outros custos e despesas, que foi a redução de 83% na comparação com o segundo trimestre de 2024, devido à contabilização da parte de receita atrelada ao aluguel das sondas de perfuração nesta rúbrica. O custo médio da produção do terceiro trimestre foi de 13,77 dólares barril por petróleo por dia. Aumento de 13% em relação ao segundo trimestre de 2024, refletindo o aumento de custos mencionado no tópico acima. Por isso também tivemos esse aumento. Aqui vocês veem, né, a evolução do lifting cost com relação ao preço do dólar no barril de petróleo. Os royalties de 58 milhões no terceiro trimestre de 2024, 13% superior ao segundo trimestre de 2024, devido principalmente ao aumento da produção do campo Thier, que tem uma alíquota de royalties maior que a alíquota média da companhia. No acumulado, o EBITDA foi de 1,2 bilhões de reais, aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2023. O resultado financeiro líquido foi negativo em 40 milhões no trimestre, 81% menor que o trimestre anterior, em função do aumento da variação cambial dos passivos denominados em moeda estrangeira e na marcação ao mercado. Então, nós temos aí um resultado financeiro um pouco abaixo do que foi esperado e programado, também influenciado pelo valor cambial, que é a cotação do dólar. Então é importante vocês entenderem que muitas empresas comoditizadas, elas têm um valor atrelado ao dólar e precisam bolar estratégias para facilitar esse valor cambial, que é justamente o que a PetroRecôncavo está fazendo, que é o que eu vou ler agora. A companhia tem por estratégia dolarizar suas dívidas, tendo em vista que a quase totalidade de suas receitas são denominadas em dólares norte-americanos, buscando assim reduzir o risco de descasamento de fluxos de caixa futuro, ou seja, de desvalorização da moeda. Então esse descasamento seria investir em real
exportar em dólar. E acabar que esse descasamento gera um fluxo de caixa negativo, perdendo lucro. Então a empresa está estrategicamente bolando estratégias para melhorar ainda mais a cotação cambial e a exportação e o lucro dela com relação à oscilação do dólar. Isso é muito bom e é importante você saber isso. Descendo um pouco mais, a gente vem sobre os investimentos. No terceiro trimestre, totalizando 190 milhões de reais, 15% de aumento em relação ao segundo trimestre de 2024 e queda de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Cabe destacar que a companhia já reduziu em 74 milhões o saldo de almoxarifado, ou seja, o saldo de gastos com o pessoal. Os valores investidos no desenvolvimento de reserva no trimestre somaram 184 milhões, aumento de 17% em relação ao segundo trimestre. E aqui a gente vê, né, com relação às perfurações, os rollovers e as facilidades. Descendo um pouco mais, a gente vem aqui na parte da alavancagem. A maior parte de recursos da companhia estão aplicados em fundos cambiais. Essas aplicações têm como objetivo acompanhar a variação do dólar contra o real, visando proteger a companhia da variação cambial. Então, volto a ressaltar a importância da empresa, gestores, voltarem e se verem com relação ao fluxo cambial da dolarização da moeda. E isso a PetroRecôncavo está fazendo com excelência. É um ponto positivo que também ajuda muito a minha decisão e fortalece a compra do investimento que eu fiz na empresa. Então a gente finaliza aqui o relatório do terceiro trimestre. Tem algumas informações, mas o mais importante eu já trouxe para vocês. Vale destacar, pessoal, que a PetroRecôncavo é uma empresa nova. Não é tão antiga quanto a Petrobras, não é tão antiga quanto a PetroRio. E é isso que eu quero trazer para vocês. Em comparação a essas duas, a PetroRecôncavo fica em terceiro lugar. Porém, ela é a terceira petroleira mais famosa e mais bem colocada em comparação às três. Então ela fica em terceiro lugar. Chegou agora e já está entre as grandes. Então quero mostrar isso para vocês, analisando um pouco dos dados em números e indicadores das três empresas, fortalecendo aí o resultado do terceiro trimestre que me fez tê-la em carteira. Como vocês conseguem ver aqui, pessoal, tá a PetroRecôncavo junto com a PetroRio. Eu trouxe as três. A PetroRio se destaca, claro, né? Ela tá aqui com um resultado muito interessante. Porém, dividend yield, quem se é a Petrobras e a PetroRecôncavo. A PetroRio não é uma empresa pagadora de dividendos. Ela é uma empresa para longo prazo. Muitos investidores têm ela com esse objetivo, a longo prazo. Investir e esquecer. Investir e esquecer. Nós temos também focado nesse tipo de estratégia. Porém, empresa que paga dividendo também ajuda muito a remuneração do cotista e do acionista para que ele venha aumentar a posição na própria empresa. No PL, que é o preço sobre lucro, a PetroRecôncavo fica em terceiro. Ela está um pouco mais cara com relação ao seu PL, preço sobre lucro, porém está bem perto da PetroRio. Nós também analisamos com relação ao PVP. Atualmente, em relação ao PVP, a PetroRecôncavo é a mais descontada, então tendo 1,18% aí do seu preço sobre valor patrimonial. Descendo um pouco mais, nós conseguimos ver os indicadores de endividamento. A PetroRecôncavo se destaca, é uma empresa mais enxuta, mais sadia com relação aos seus valores de endividamento. Então, dívida líquida controlada, sobre EBITDA, PL de ativos controlado e o passivo de ativos também controlado. Então, nós temos aí destaques para a PetroRecôncavo. Também indicadores de crescimento. A PetroRecôncavo fica em segundo lugar, ganhando da Petrobras com relação aos indicadores de crescimento. A gente vê a diferença de uma empresa estatal e uma empresa privada, né? Com relação aos indicadores de crescimento. Em 5 anos, o CAGR de receita e o CAGR de lucro, nós vemos que a PetroRio se destaca, né, ficando em primeiro lugar, porém a PetroRecôncavo também não deixa perder, fica para trás da PetroRio, mas ganha da Petrobras. Então nós vemos aí indicadores fundamentalistas bem interessantes das três empresas aí de petróleo. PetroRecôncavo, apesar de ser nova no mercado e no cenário, também no Ibovespa, menos de 5 anos aí, ela é uma empresa que está trazendo resultados. Então, fez com que eu ficasse de olho nela e avaliasse a oportunidade. Daí eu trouxe para minha carteira de investimentos, comprando aí 50 ações. Com toda a transparência para vocês, trazendo aí o meu investimento que eu fiz. Além dela, comprei Banco do Brasil e um pouco do Fiagro Rura 11. Eu espero que esse vídeo tenha sido um pouco mais dinâmico, tenha sido mais interpretativo. Peço desculpas se ficou muito longo, porém eu queria trazer com mais ações a minha opinião e o porquê de eu trazer essa empresa nova em minha carteira de investimentos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha para mais pessoas. Se você quer que eu traga análises assim,
para mais ações, mais empresas, deixe nos comentários aí a sua indicação e seu pedido. Tenho certeza que eu vou ler e vou trazer, tá bom? Forte abraço, pessoal, e vamos juntos, rumo à independência financeira.